Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Depassier, eu sou diretor jurídico da ANEFAC e sócio do Levi Depassier Advogados. Antes da gente começar, eu queria agradecer algumas empresas que apoiam a ANEFAC: Actual, Adcont, Eneva, Fucap, Igmor, Inove-TI, Luz Publicidade, M2M Saber, Praesum, Tech6 Group, TGS Brasil e Valor Econômico. Bom, hoje sejam bem-vindos todos, né, ao 7º Circuito de Transparência, que é uma agenda da ANEFAC, que o objetivo compreende a gente debater vários casos relevantes e interessantes de discussão aí no mercado, dentro, obviamente, das melhores práticas corporativas, que a gente tenta sempre colaborar com a bandeira de transparência, né, das empresas e do mercado, que é um dos principais pilares aqui da ANEFAC. E nesse encontro de hoje, a gente vai discutir um tema que é super relevante, tem estado muito em alta de uns anos para cá, que são as estruturas offshore e os aspectos tributários e societários do planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, muita gente tem dúvida, né? Mas, afinal, o que é um planejamento sucessório, né? O que se refere a isso? Na verdade, o que é um planejamento sucessório? De uma forma bem resumida, o planejamento sucessório são medidas que são utilizadas para organizar a sucessão hereditária de bens e direitos de um titular. Obviamente que esse titular, para essa finalidade, ele tem antes do seu falecimento, então ele tem que estar vivo para fazer essa sucessão, adotar essas medidas. E ele é visto sempre como um instrumento preventivo, tá? E aí a gente pergunta, mas e a finalidade? Qual que é a finalidade do planejamento sucessório? Você tem diversas finalidades, mas as principais, no meu ponto de vista, é otimizar o processo de transferência de bens e direitos, diminuir custos, né, e burocracias, principalmente, e o tempo para que isso ocorra, ou seja, é muito menos burocrático, menos custoso, é mais ágil, e sem mencionar que isso evita uma série de problemas e questões emocionais dentro da família. Por que isso? Porque o planejamento sucessório, ele não envolve somente essa otimização, mas principalmente questões emocionais. Quando você vai lidar com uma família que tem bens e direitos, eles querem fazer essa sucessão, uma das coisas mais importantes é entender o que a família quer, o que os titulares principalmente querem. Isso evita uma série de problemas emocionais internos e facilita muito o relacionamento entre os membros da família antes do falecimento do titular. E hoje, eu tenho duas pessoas, eu trouxe para falar junto comigo dois experts desse assunto. Eu vou apresentar esses dois colegas. Vou chamar aqui o Eduardo Arandas. O Eduardo Arandas, ele é gerente tributário na BPTEX. Arandas, eu vou deixar você para falar um oi para o pessoal aqui que nos está assistindo. Fica à vontade. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Obrigado, Eduardo, obrigado, ANEFAC, pela oportunidade. Eu sou Eduardo Aranda, sou advogado, trabalho na BPTEX Global Advisory, uma empresa que hoje é focada em estruturas offshore, basicamente prestando serviços fiduciários, aqui atendendo o mercado private brasileiro. Já conheço bastante as pessoas aqui que vão participar comigo de outras experiências profissionais, tenho trabalhado em empresas de auditoria também, né? Junto com o Eduardo, assim, somos contemporâneos e tenho trabalhado em banco também. Eu espero poder apresentar aqui elementos interessantes para vocês. Obrigado. Eu vou chamar agora também, hoje é só nome bonito na apresentação, o outro Eduardo Roca, ele é sócio da RSZIM Advogados. Seja bem-vindo, Roca. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Eduardo. Meu nome é Eduardo Roca. Mais um Eduardo aqui, acho que eu vou ser tratado como Roca. Acho que é um facilitador aí para a gente conversar e trazer essas informações. Sou advogado, militante na área tributária, societária e fazendo aqui uma introdução dentro daquilo que o Eduardo falou, apaixonado por esse tema de planejamento, e eu vou até abranger um pouquinho mais, eu vou chamar aqui de um planejamento patrimonial, que está incluído aí essas questões sucessórias, e acabei trabalhando nos últimos anos com diversos planejamentos, com situações que essas que o Eduardo colocou,
da necessidade que as famílias vêm buscando cada vez mais um formato de planejamento, não só para a questão sucessória, mas às vezes também para a questão de oportunidades, e é o que eu vou estar passando aqui para vocês um pouco. Eduardo, eu só vou pôr aqui a apresentação. Fica à vontade. Agora eu passo a palavra total para você, para que você possa aí fazer a sua apresentação. Bom, pessoal, o Eduardo está dando para visualizar aqui perfeitamente a apresentação? Roca, coloca no formato de apresentação, por favor. Ela está aqui no formato de apresentação. Ela não está aparecendo em formato de apresentação para vocês? Não, eu vou parar seu compartilhamento e você inicia novamente, pode ser? Pode ser. Ok. Agora sim. Bom, vamos lá. A ideia hoje aqui da gente trazer um pouco mais das questões, até, eu diria até mais técnicas, que estão relacionadas a essas estruturas offshore, tanto no aspecto tributário quanto societário do planejamento. Mas eu achei interessante quando o Eduardo convidou tanto eu quanto o meu colega, o Arandas, para trazer esse tema, e a gente conversando, a gente pensou um pouco até trazer da onde está vindo essa necessidade que muitos profissionais hoje estão recebendo dos clientes, recebendo dos colegas ou até de parceiros, uma procura muito maior do que se existia por essas estruturas offshore. E essa procura, vamos dizer assim, essa situação, ela vem aí desde talvez da época da repatriação em 2016, e aí eu acho que está muito inserido nesse tema de transparência, que acabou com que, de certa forma, os bancos, os assets e uma série de profissionais começaram a sentir muito mais segurança para estar ofertando esses projetos, esses planejamentos para as famílias, para aquelas pessoas que vão ter um evento de liquidez, e a gente enxerga isso dentro da estrutura ou dentro do nosso dia a dia, que hoje você tem não só uma oferta por parte desses profissionais, mas também as próprias famílias e as pessoas também buscando. E eu fiz aqui um resumo do porquê faz com que as pessoas acabem buscando essas alternativas e se interessando, né, nessas questões. Então, a primeira pergunta que as pessoas muitas vezes se fazem, a depender do momento ou de um evento de liquidez que ela passa a ter, nossa, como que vai ser gerido esse meu patrimônio? Como que eu vou manter? Qual o destino que eu vou dar para ele no futuro? Como que eu vejo, às vezes, um aspecto, inclusive, não só no evento morte, mas talvez no evento também de sucessão da gestão empresarial, dentro de uma empresa familiar. Então, essas perguntas têm sido cada vez mais sendo levadas para essas pessoas, e as pessoas buscando essas respostas, o que tem feito uma aproximação dessas estruturas que a gente vai aprofundar aqui em cada uma delas. E a gente vê que, de certa forma, hoje, eu diria até, vamos puxar aí 10 anos para cá, o que se enxergou das estruturas offshore, para aquelas pessoas que fizeram, é que hoje, no Brasil, na situação que a gente tem vários riscos, vamos dizer assim, que despertam essa curiosidade ou essa vontade de implementar esse planejamento, oportunidades e uma somatória de crises, vamos dizer assim, que faz com que as pessoas acabem buscando. Isso está acontecendo em vários aspectos. Então, como o Eduardo comentou, seja no aspecto familiar, né? Então, fazer um processo mesmo de sucessão, seja na questão que a gente fala regulatória. Então, a gente tem visto alguns casos que acaba alterando uma legislação ou acaba colocando a pessoa de forma se expondo, né, de forma
mais agressiva, o patrimônio dela para uma situação. Tem a questão até que a gente coloca até profissional, e aí alguns pontos que eu vou trazer, que tem trazido as pessoas para quererem mais o conhecimento de como fazer essas estruturas e qual o formato dela mais adequado para aquela necessidade daquela pessoa que vem buscar esse planejamento, né? E é interessante porque eu tracei alguns pontos aqui talvez aí no último biênio a gente eu tenho participado de pelo menos uma centena de planejamentos e esses aqui são um dos pontos que mais as pessoas buscaram a orientação e que a gente notou que foi o que impulsionou ela a vir a buscar um planejamento. A primeira delas, assim, quando você tem uma característica de pessoa física ou de famílias que já tem uma estrutura empresarial, que já conhece todos os ditames, a gente vê uma questão de oportunidade, né? Então, hoje a estrutura offshore, você tem uma posição no exterior, com um certo distanciamento da realidade aqui do Brasil, a gente vê que tem oportunidades, assim, abre, de certa forma, um mundo de oportunidades na área de investimentos, tanto na captação de recursos, quanto na diversificação desses investimentos. Hoje, a taxa de juros praticada nessas estruturas ela é muito mais vantajosa, muitas vezes, do que no Brasil. Pelo modelo de transparência que hoje os bancos, junto com as estruturas offshore, eles buscam. Hoje você tem certificações que são muito que qualificam aquelas estruturas a estar recebendo, a estar captando recursos, a criar relacionamento. E essas oportunidades talvez seja um tema que vem cada vez mais as pessoas que fizeram essas estruturas, que já têm essas estruturas, que criaram esse relacionamento no exterior, acabam atraindo aquelas outras que estão assistindo essas oportunidades. Outro ponto que a gente vê o que está acontecendo é que muitas vezes aqui na área fiscal, na questão às vezes de um auto de infração na pessoa física, de uma intensificação das fiscalizações, as pessoas muitas vezes ali se sentem um pouco amedrontadas com uma situação que possa colocar em risco um patrimônio, um ativo, e às vezes por uma situação, eu não estou aqui trazendo nenhuma questão se legal ou ilegal, mas simplesmente, às vezes, por uma situação que se tem um entendimento ou uma interpretação de uma situação, você tem lavrado, por exemplo, um auto de infração, que tem aumentado muito, né? Inclusive os autos de infração automáticos, e aí você tem a figura do arrolamento de bens, e aí você está com aqueles bens ali dentro ou na pessoa física, e você se vê ali um pouco engessado para mobilizar aquele patrimônio, e dentro de uma estrutura offshore você tem um pouco mais de flexibilidade. Um tema que o sucessório, que é o que o Eduardo colocou, e eu acho que o sucessório hoje tem um aspecto, como o Eduardo colocou, que é a família preparar para o futuro o evento morte, antecipar a legítima para aquele herdeiro, né? Mas também, por outro lado, também tem uma forte tendência de aumento da tributação do ITCMD, né, que é um imposto estadual, de competência estadual, que é o imposto de transmissão desses bens para os herdeiros, e há uma tendência grande desse imposto ter uma majoração das alíquotas, né? Porque se a gente fizer uma comparação das alíquotas praticadas no Brasil versus as alíquotas praticadas em outros países, o Brasil, curiosamente, é o que é o mais barato aqui na transmissão. E a gente acompanhando alguns projetos de lei que estão no Congresso, e isso o pessoal da área de banco já sabe disso, esse talvez seria um imposto que a sua majoração ele daria recurso para o Estado, que é um imposto estadual, e, ao mesmo tempo, ele politicamente, eu diria que até um imposto que não tem um impacto tanto, porque ele só vai estar impactando uma parcela da população, que é aquela que tem herança a deixar, né? Ou que tem os bens a serem transmitidos. Então, isso cada vez mais tem uma corrida em busca desse planejamento para tentar adiantar essa legítima, né? Para se adiantar não só por aspecto de não ter inventário,
mas também porque, de repente, você pode ter uma majoração hoje no Senado Federal aumentando de 4%, por exemplo, como é no estado de São Paulo, a alíquota sobre o Monte Mor, sobre todos os bens, e isso ir para 8%, que já poderia se fazer mediante uma resolução no Senado, e talvez até uma ampliação dessa alíquota através de projeto de lei. Então, a gente enxerga esse movimento de procura para o planejamento, e a grande vantagem do planejamento é isso, né? Quer dizer, hoje você tem uma alíquota muito baixa proporcionalmente aos demais países, com uma grande tendência de aumento dessa alíquota. Isso fez com que as pessoas procurassem cada vez mais o planejamento. E as questões externas, né? Quer dizer, a gente, se você observar aí os últimos anos, não só a questão da insegurança jurídica, né? E que acaba deixando muitas vezes aquele empresário, aquele administrador ou aquela pessoa que está lidando com um negócio numa situação de exposição por um aumento de carga tributária, uma mudança de interpretação da jurisprudência. A gente teve aí agora a pandemia. Eu me recordo até que a gente teve uma procura muito grande naquele momento da greve dos motoristas de caminhão, que era a grande crise ali do governo Michel Temer. Logo depois veio a questão da pandemia, novas tecnologias. Então, todo esse movimento de insegurança, ele leva um pouco para a questão da necessidade de diversificação. E as estruturas offshore são um mecanismo de diversificação. Então, esses são alguns pontos que a gente vê que levam as pessoas a buscarem esse planejamento. Eu trouxe aqui uma pesquisa da PwC, da Price, né, que também se aproxima muito dessa questão sucessória, né, que no Brasil você tem um número muito grande de empresas familiares, né, então, que é dirigido, então, o universo de cada 10 empresas, 9 tem uma participação familiar, e que você tem, nítido que há um número dessas empresas familiares acabam tendo um problema na sucessão, quando ela vai suceder para o herdeiro, para aquela pessoa que vai estar assumindo, e não tem o sucesso. Então, o planejamento, muitas vezes, ele também, no decorrer do planejamento, e a gente fala muito aqui que o planejamento, na verdade, é você tirar uma fotografia do que se tem hoje e projetar uma fotografia daquilo que está se buscando. E dentro daquilo que está se buscando ao longo do tempo, o planejamento se inicia e vai se criando as estruturas que fazem sentido dentro daquilo que se quer chegar. E esse é um ponto que é o que a gente vai abordar um pouquinho de como fazer essas estruturas, o que é factível, o que está sendo buscado, que a gente vai trazer aqui hoje. Então, em resumo, aqui, o que a gente vê hoje é por esses motivos que as pessoas vão buscando, e a gente tem aqui as vantagens, né? Só fazendo um resumo, você tem uma melhor gestão do patrimônio. Então, a ideia de ter uma estrutura offshore é você ter uma segregação das atividades, então, as atividades operacionais daquelas patrimoniais, ou até mesmo dentro de uma estrutura offshore, você ter também ali uma operacional, mas dentro de um planejamento, então, tem uma segregação desses ativos. Você tem uma oportunidade de diversificação de investimentos, então, você começa a ter essa diversificação não só de produto, quanto de oportunidade de captação de recurso, quanto diversificação em moeda, né? A moeda brasileira, se a gente pegar o histórico do valor do dólar versus o real, do que se tinha em 2016, no momento ali da repatriação, e o que a gente tem hoje, de fato, se mostrou ali uma posição muito segura, diversificada. Você tem hoje essas vantagens fiscais, vamos chamar de vantagem fiscal, essa alíquota hoje praticada, que de 4% no estado de São Paulo e alguns outros estados com alíquotas diferenciadas, mas dentro de um planejamento há a possibilidade de trabalhar um pouco com a questão de usufruto das ações, então ainda reduzir ainda mais essas questões. O planejamento ele acaba trazendo uma vantagem fiscal no que se refere à administração do patrimônio localizado no Brasil, porque muitas vezes essa companhia offshore, como a gente vai demonstrar aqui, ela fica sendo detentora de participação societária numa holding patrimonial, numa empresa patrimonial ou de participação.
você acaba tendo essa proteção do patrimônio, e veja, dentro de uma, vamos dizer, do que a gente está propondo aqui de transparência, quando a gente fala proteção patrimonial, esse é o tema. Na verdade, de forma transparente, você tem um distanciamento desse patrimônio para as atividades que estão sendo realizadas operacionais que podem trazer aqueles riscos que a gente comentou há pouco. Então, a gente acaba, com essas estruturas, você acaba reduzindo um pouco o risco de um dos pontos que hoje é muito elevado aqui no Brasil, que é a desconsideração da personalidade jurídica, e muitas vezes essa desconsideração ocorre pelo esse embaraço patrimonial, quer dizer, tem uma pessoa física, administradora de uma empresa, que detém todo o patrimônio na pessoa física, e ali dentro da atividade operacional, na gestão daquele negócio, ela acaba sendo incluída numa disputa, numa discussão judicial, e acaba, muitas vezes, tendo dificuldade depois de manejo ali do seu patrimônio. Na medida em que você tem isso planejado em uma outra estrutura, não impede, claro, que ao final aquele patrimônio possa responder por aquela situação. Mas dá muito mais transparência nessa segregação e, ao mesmo tempo, dá muito mais segurança para aquele gestor de ele saber que vai estar discutindo aquela demanda sem ter o patrimônio ali arrolado, penhorado, vamos dizer assim, de plano, né? Já no começo da discussão. E a questão do próprio planejamento sucessório, né? Então, a gente acaba tendo, dentro dessas estruturas, a possibilidade de você já criar uma governança jurídico-sucessória, seja no Brasil ou no exterior, ou dentro da estrutura offshore, e muitas vezes, quando se vai fazer esse planejamento e vai se definir essas estruturas, você acaba antecipando ou mediando possíveis conflitos que possam existir. E aqui eu faço alguns exemplos, mas você montando uma estrutura offshore, em que ela vai determinar como vai funcionar esse processo de sucessão, muitas vezes pode fazer mecanismos, através das estruturas que existem, de compensação patrimonial ou compensação em razão de determinadas situações. Então, muitas vezes tem um filho ou uma filha que está na operação, na empresa operacional, ela vai dar seguimento àquela empresa operacional e outros que não estão distantes daquilo. E aí, lá nas estruturas offshore, a depender do modelo que se adote, se consegue já se pré-definir como que vai funcionar a distribuição desse patrimônio, inclusive das cotas, em relação aos sucessores. Então, as vantagens hoje dessas estruturas e o modelo que vai ser apresentado aqui é muito mais simples do que parece, e ela traz benefícios muito significativos, tanto na segurança da continuidade, quanto também na diversificação de oportunidade. Então, eu digo hoje que, na medida em que a pessoa vai ingressando nesse tema, os profissionais que vão auxiliando vão tendo conhecimento, eu tenho assim, uma abertura de um mundo ou de um conhecimento que muitas vezes as pessoas não têm, e só vivenciando cada uma das etapas desse planejamento e das estruturas, você consegue enxergar ali qual que é a real necessidade para o momento, mas também verificando outras que possam ser utilizadas a depender no decorrer do negócio, dos eventos que vão acontecendo com aquela família. Então, são esses alguns pontos. O que eu achei interessante desse tema aqui hoje é que a gente agora vai entrar e a gente vai passar um pouquinho, eu convido até o meu colega Arandas para explicar, para mostrar para vocês um pouco dos aspectos tributários, societários, mas das estruturas, como funcionam as estruturas e quais são os pontos que a gente tem que tomar cuidado e deve conhecer para propor, para fazer e saber qual que é o melhor modelo adequado para aquela pessoa. Bom, obrigado, Roca. Obrigado pelo gancho para a minha apresentação também. Você trouxe todos os aspectos relevantes, eu acho que a gente precisa pensar. Eu acho que, antes de passar aqui por esses aspectos técnicos mais voltados à questão tributária, é importante a gente lembrar, e aí eu acho que eu consigo até trazer
esse tema um pouco permeado com a minha própria experiência profissional, porque eu comecei a trabalhar com estruturas internacionais em 2014, quando eu caí de paraquedas num banco, no momento em que os Final Regulations do FATCA, que é uma legislação americana, impondo aos bancos do mundo todo que identificassem americanos e reportassem esses americanos para a Receita Federal dos Estados Unidos, foi uma coincidência. No primeiro dia de trabalho do Itaú, eu cheguei na minha mesa e tinha os Final Regulations, 500 páginas aproximadamente impressas sobre minha mesa, e a minha chefe falou, esse aqui é o seu filho aqui dentro do banco, vamos caminhar. E foi uma boa porta de entrada, porque ali a gente tinha cristalização de um movimento de transparência com relação a ativos detidos no exterior, com relação às famosas offshore. A gente vinha de uma pressão de opinião pública desde a crise de 2008, onde, se você pegar as notícias ali de 2008 a 2012, vão encontrar diversas reportagens falando de ministro da Fazenda do Reino Unido com contas offshore e enquanto isso, aumentando a carga tributária da classe média, discussões similares nos Estados Unidos, a Alemanha comprando dados vazados aí de bancos suíços, toda essa pressão sobre esses agentes financeiros internacionais com relação a essas estruturas que permitiam a manutenção de ativos no exterior sem a tributação sobre isso, principalmente voltada aqui no aspecto tributação, sem a gente pensar em outras questões como financiamento a terrorismo, lavagem de capitais, que são questões importantes, mas a pressão da opinião pública foi muito focada nessa questão tributária. Então, a gente teve o FATCA, na sequência, o desenvolvimento no nível dos países da OCDE, do Common Reporting Standards, onde aí você tem um tratado abrangendo não só Estados Unidos, mas todos os países da OCDE e outros países também aderiram. Então, a gente teve aqui no Brasil, com a repatriação, com o RECT, eu diria que um porto seguro, uma última oportunidade, que não foi a última, foi a penúltima, porque a gente tivemos 2 fases e ainda ouve-se falar de uma possível terceira, para que as pessoas conseguissem regularizar esse capital no exterior, muitas vezes remetido num momento de alta inflação, justamente para tentar conservar o poder desse patrimônio amealhado. Então, recursos lícitos, mas mantidos e remetidos para o exterior ilicitamente. A gente teve toda essa pressão, e aí que a gente conseguiu enxergar melhor, dentro do mercado bancário aqui do Brasil, o volume de pessoas que tinham estruturas offshore, o quanto essas pessoas precisavam de assessoria para manter essas offshore, porque você precisa ter uma contabilidade, você precisa ter um agente no país em que ela foi incorporada, um representante legal ali, que vai atuar em nome da empresa. Então, você precisa de toda uma infraestrutura que ela acontecia de uma forma meio precária, porque era tudo um pouco às escondidas, né? Era uma questão, além de legal e moral, você ter uma offshore. Hoje em dia, com essa transparência que trouxe, que toda essa alteração na legislação impôs e que o mercado abraçou, hoje você consegue, a partir do momento em que você chega no banco, uma pessoa física, com interesse de internacionalizar parte do capital, o próprio banco já vai sugerir a possibilidade da estrutura offshore, porque ela vai te fornecer uma plataforma segura para a gestão do recurso, eficiente do ponto de vista tributário e que vai também te permitir a instrumentalização de ferramentas de sucessão, porque ela vai funcionar muito parecido com o que você tem aqui no Brasil nas estruturas de holding familiares, né? Você tem ali acordos que vão possibilitar uma sucessão mais tranquila, né? E por outro lado, você também tem aqui, aproveitando um pouco o gancho, mas que não vai ser o foco aqui da conversa, com esse mercado de startup, investimento de venture capital em empresas brasileiras, os investidores eles buscam sempre investir em empresas que estão em jurisdições que eles conhecem. Então, quando você tem investidores americanos, principalmente, eles vão sempre impor o que no mercado o pessoal chama de flip, que é uma empresa brasileira ter que criar uma holding no exterior para ser a sócia dessa empresa no Brasil e, por meio dessa holding, receber as capitalizações do exterior. Então, você tem uma pressão do próprio mercado sobre empreendedores brasileiros para que eles internacionalizem a sua estrutura de governança para países que os investidores já têm mais experiência e mais
é mais conhecimento do próprio mercado jurídico e do mercado de prestadores de serviços, né? Você pode passar, Roca, por favor? Bom, aqui, né, a gente tem um modelo, que esse desenho aqui não é criação minha, não sei quem é o autor, mas eu diria que deve estar em 11 de cada 10 apresentações falando sobre offshore. Mas ela desenha muito bem como que vai funcionar uma estrutura offshore. Você vai ter um provedor de serviço que vai funcionar basicamente como um escritório de advocacia ou contabilidade, um serviço ali, um misto dos dois, com paralegal, que vai fazer a abertura dessa empresa na jurisdição de escolha. Em geral, a jurisdição de escolha para brasileiros, Bahamas, Ilhas Virgens, Britânicas e Cayman. Já houve muito Panamá, mas depois do Panama Papers teve uma fuga das pessoas de lá. Hoje, a maioria dos clientes que têm offshore, se você colocar o nome deles no Google, eles aparecem em alguns dos vazamentos. Então, o Panamá acabou ficando com uma marca um pouco ruim nessa indústria. Mas eles estão com uma legislação mais robusta hoje e vão provavelmente voltar no mercado de forma forte nos próximos anos. Então, a estrutura clássica vai ser a abertura da empresa numa jurisdição offshore e a transferência dos ativos da pessoa física para essa empresa numa integralização de capital. Aqui a primeira questão é: quais são os aspectos tributários envolvidos aqui, né? A gente tem uma primeira questão, que vai ser o IOF, a gente não vai ter como fugir, a gente vai ter o IOF de integralização de capital, IOF câmbio. E o ponto mais importante que vale ser discutido é qual é o valor do aporte, qual é a base de cálculo, a base de valor que vai ser aportada nessa empresa. A gente tem na legislação brasileira uma permissão para você fazer o aporte pelo valor de custo na pessoa física. Então, você tem ali um imóvel ou ações de uma empresa, o custo de aquisição refletido no seu imposto de renda, esse é o valor que você faz o aporte. Você tem a opção de fazer o aporte numa pessoa jurídica. A legislação, a Lei 9532, não traz um recorte falando se essa empresa na qual você aporta é uma empresa brasileira ou uma empresa no exterior. A gente encontra alguns debates sobre a possibilidade disso ser feito, dessa permissão legal do aporte a custo também ser feita numa empresa no exterior, mas a gente não tem nenhuma vedação. Eu, particularmente, não tenho conhecimento ou experiência de questionamento da Receita Federal quanto a isso, dela tentar fazer incidir uma operação como de incidência de ganho de capital, apuração de ganho de capital nessa operação, mas eu acredito que algumas outras pessoas talvez tenham uma experiência diferente, porque é uma operação recorrente e que, de fato, pode suscitar algumas dúvidas, sim, principalmente quando a gente pensa nessa estrutura como uma espécie de ferramenta para exportação de lucro, né? A pessoa quer vender um determinado ativo, ao invés dela vender esse ativo aqui no Brasil por alguém de capital, ela aporta nessa empresa do exterior e vende dentro dessa empresa do exterior. Esse ganho vai ficar ali represado, né? E aí você consegue diferir a tributação. Então, ele pode, em determinados casos, servir como uma ferramenta para um planejamento tributário um pouco mais, pode ser chamado de agressivo, mas, em geral, é um permissivo legal. Você tem uma permissão legal que te oferece a possibilidade de fazer esse aporte a custo e, em geral, o mercado atua desse jeito. Eu, particularmente, eu nunca vi autuação e nunca vi ninguém fazendo o aporte por um valor distinto. A estrutura ela é usada tanto para você ter um imóvel, então, imóveis no exterior, geralmente nos Estados Unidos, a offshore ainda vai ter embaixo dela uma empresa americana, então você vai ter duas camadas de empresa no exterior. Para aplicações financeiras e participações societárias, em geral, a participação societária vai ser, e os títulos financeiros vão ser detidos diretamente pela offshore, porque para fins brasileiros isso vai ser o suficiente. Só vai mudar um pouco quando a gente tiver algum país ali de investimento final que, por alguma questão própria, tem algum problema com uma estrutura offshore, e aí você vai ter outros veículos ali entre a offshore e o investimento final. Por exemplo, na Europa, você tem ali algumas vedações ou uma tributação um pouco mais pesada sobre distribuições a paraísos fiscais. Por exemplo, você tem o regime em Portugal, que é o do residente não habitual, que é um regime muito bom para pessoas que têm patrimônio e querem estudar para Portugal, uma espécie de... Você tem ali um tax holiday, você fica 10 anos sem tributar rendimentos vindos do exterior, mas se esses rendimentos vierem de uma offshore num paraíso fiscal, você vai ter alguma tributação. Então,
eventualmente você tem que fazer ajustes nessa estrutura quando você vai para a Europa. Essas estruturas, da forma como a gente discute, são muito mais pensadas por um brasileiro residente fiscal no Brasil. Roca, você pode passar para o próximo? E aqui é basicamente o que eu falei do ponto de vista tributário. Do ponto de vista tributário, o que a gente tem como efeito prático quando você tem uma offshore? O regime de tributação da pessoa física no Brasil, ele basicamente funciona pelo regime de caixa. Então, a partir do momento que você tem uma offshore, os lucros que estão sendo gerados dentro dessa empresa, eles vão tendo a sua tributação diferida apenas para o momento da distribuição desses lucros para o Brasil. Então, do ponto de vista, pensando como na offshore, como uma ferramenta de uma plataforma para investimento em mercado financeiro estrangeiro, ele vai funcionar como uma estrutura que vai te gerar uma eficiência financeira, porque o imposto está sendo diferido, você vai reinvestindo esses valores e, na medida em que for necessária a distribuição disso para o Brasil, é que você vai ter a realização desse imposto. Obviamente, tem um perde-ganho aqui, porque você difere a tributação desses valores. Mas, por outro lado, algumas aplicações financeiras no exterior, e a maioria delas vai estar sujeita à apuração de ganho de capital no Brasil, que a tributação vai de 15% a 22,5%. A distribuição de lucros do exterior estão sujeitos à tabela progressiva, chegando até 27,5%. Então, você tem um aumento da carga tributária sobre aquilo. Por isso que, no momento de estruturação de uma offshore, sempre tem que ser pensada a questão de necessidade de caixa de curto e médio prazo, qual é o objetivo daquela estrutura de fato, o montante de capital que está sendo aportado, porque essa estrutura tem um custo de implementação e manutenção, mas do ponto de vista tributário, isso funciona bem. A gente teve agora nessa última discussão de reforma tributária, e nas últimas, na verdade, a gente sempre vem ver incluída essa questão de finalizar com esse diferimento, de alguma forma, que existe hoje para as empresas offshore. Por quê? No Brasil, você tem regimes de tributação em que, claro, você tem o lucro isento quando distribuído no Brasil ainda, mas quando a gente está falando de outros rendimentos, você vai ter sempre a tributação de forma, pelo menos, anualizada, né? Você vai ter fundos com tributação como cotas, você vai ter rendimentos de aplicação financeira com a tributação no momento dos juros, mas a gente sempre vê que pelo menos nessa última reforma, isso não foi muito para frente. Eu diria que, nas últimas conversas, existem discussões e as pessoas acreditam que tem uma tendência de que isso possa acabar no curto prazo. No próximo governo, precisando um pouco mais de caixa, a gente teria uma pressão um pouco maior para ter a tributação sobre esses valores de forma recorrente. Como o Roca falou, essa pressão por mais arrecadação, ela existe sobre esse mercado de alta renda, porque você tem poucas pessoas, a concentração é em um número pequeno de eleitores, impacta pouco nos votos, mas, em geral, são pessoas que têm ali uma voz muito alta. Então, você tem uma pressão também, por outro lado, para que essa tributação não se dê dessa forma. Há também uma discussão que você tem toda essa indústria de private banking hoje que utiliza essas plataformas para maior eficiência do caixa dos seus clientes. Mas, de todo modo, a partir do momento que você tiver uma equiparação, o mercado se adapta a isso aqui, certamente, deixando de existir o diferimento do imposto, isso não vai impactar de forma muito grande o mercado bancário, porque eles vão arrumar uma outra forma, outros instrumentos, e se a tributação for incidente de forma recorrente, isso vai ser ajustado de alguma forma ali, porque, apesar de ser uma vantagem tributária, o maior ponto da empresa offshore, eu acredito, seja você conseguir, dentro dessa ótica de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, você conseguir ter uma reserva ou você ter uma parte do seu patrimônio sujeito a regras distintas das regras do Brasil e que vão te possibilitar, não uma proteção patrimonial completa, né? Mas vão te possibilitar que, no momento de alguma emergência, você tenha acesso a recursos que te ajudem a viabilizar alguma estrutura, alguma discussão no Brasil. O empresário tem seus bens aqui bloqueados, ele vai ter ali espaço para buscar reserva, para tentar reorganizar os negócios, contratar o que tem que ser contratado, tentar um financiamento com seus credores, porque até você ter um bloqueio judicial, até você ter algum arresto sobre esses bens, você vai ter um tempo um pouco maior do que você tem no Brasil.
Então, você acaba tendo uma válvula de segurança um pouco maior, né? E, do ponto de vista sucessório, você vai ter regras jurídicas distintas das regras brasileiras que vão te permitir uma estruturação um pouco distinta. Eu não vou dizer que elas são melhores ou piores do que a gente tem no Brasil, porque aqui no Brasil você tem as ferramentas de testamento, você tem a ferramenta que é muito usada em planejamento sucessório da doação com reserva de usufruto, você tem uma série de equipamentos jurídicos que te possibilitam organizar o patrimônio aqui. No exterior, o que você vai ter são itens que complementam e, às vezes, conseguem te oferecer, dentro de um contexto patrimonial mais complexo, uma saída que, eventualmente, vai conseguir equilibrar coisas que aqui no Brasil você vai ter um pouco mais de deficiência. Como, por exemplo, aqui hoje, quando você tem liquidez no Brasil, em geral, os planejamentos sucessórios, eles envolvem seguro, porque você não tem outras ferramentas para fazer isso. Transferir o recurso para uma empresa gera uma tributação muito mais pesada do que na pessoa física. E hoje os bancos eles já oferecem ali dentro de uma pólice de seguro um portfólio que não vai te dar aquela rentabilidade de seguro com um perfil tão conservador. Você consegue, dependendo do potencial do cliente, encontrar uma saída que vai equilibrar. Mas, mesmo assim, a pessoa às vezes ainda quer ter uma reserva no exterior, ou recebeu o valor no exterior em função da venda de uma participação societária, ou regularizou lá no passado algum recurso por meio do REPT e manteve lá no exterior. E aí, como que ela lida com isso para fins sucessórios? As ferramentas são, eu diria, limitadas, mas elas, dentro delas você tem várias possibilidades. Você pode passar, Robert, próximo slide? A questão do imposto dos Estados Unidos eu vou pular, a gente fala no final, eu acho que para a gente manter aqui. Como que a gente vai trabalhar com a sucessão no exterior? Eu diria que, assim, do ponto de vista global, a gente tem basicamente o que a gente tem no Brasil, inventário. Então, se eu tenho só o meu nome, faleço no exterior, sem nenhuma ferramenta de sucessão estruturada, vai ter que ser processado um inventário na jurisdição. Então, os meus descendentes vão ter que contratar um advogado e entrar com o processo, assim como é feito no Brasil. E isso custa caro e leva tempo. Apesar de a gente ter um sistema jurídico eventualmente um pouquinho diferente e às vezes um pouco mais ágil, mas aqui no Brasil, com o testamento administrativo, a gente, com o inventário em cartório, né, administrativo, a gente conseguiu superar grande parte da dificuldade que a gente tinha em inventários. Lá no exterior, você também vai ter custo e vai gastar tempo. E às vezes você não tem o recurso está bloqueado dentro da empresa, né? Como que isso, as pessoas lidam com isso? A gente tem um testamento, então, abre-se um offshore, faz-se um testamento. No momento do falecimento, você vai ter a execução desse testamento e a transmissão desses itens para as pessoas indicadas no testamento. Como funciona aqui no Brasil? Sem você ter que fazer um inventário. Muito mais ágil e tem o custo do testamento. Uma outra questão que existe é o Joint Tenancy with Rights of Survivorship. O que significa essa cláusula? É uma cláusula que ela não guarda relação com nada que a gente tem no Brasil. Eu diria que o que a gente teria mais próximo disso aqui no Brasil seria o condomínio, mas a gente tem diferenças gritantes, porque o que você tem na Joint Tenancy é uma situação em que todos os sócios são donos ao mesmo tempo de tudo. Então, você tem uma sobreposição de propriedade, onde se eu tenho uma empresa com o Roca, e essa empresa tem 50 mil cotas, ele é dono de 50 mil cotas ao mesmo tempo em que eu sou dono de 50 mil cotas. E a partir do momento em que um dos dois falece, que aí entra o Rights of Survivorship, se consolida ou, na verdade, extingue-se o direito de propriedade daquele que faleceu, restando o do demais. E aí a gente tem questões aqui no Brasil que são polêmicas, e eu não me arrisco ainda a ter uma opinião formada, mas a gente consegue enxergar pessoas que dizem que numa situação dessa, cada um, se o patrimônio é meu e eu coloco o Roca como um joint tenant, eu teria nesse momento já uma doação. Outras pessoas dizem que se o patrimônio é comum, eu e o Roca contribuímos cada um com 50% e cada um vai declarar no seu imposto aquilo que contribuiu no seu imposto de renda aqui no Brasil. Com o falecimento de um dos dois, eu não preciso reconhecer aquela parcela do patrimônio que estava no imposto de renda do meu tenant. Eu vou manter no meu imposto de renda só aquilo que eu tinha e lá na frente eu vou ter uma apuração de ganho de capital sobre esse valor. Então, você tem questões, assim, que eu diria que
merecem reflexão, merecem estudo. Eu diria que hoje, na indústria de offshores, essa cláusula, às vezes, ela é aplicada de forma um pouco não pensada, é meio que automatizado. O pai faz uma empresa em joint tenancy com a esposa e coloca os filhos e fala, não, isso tem tudo resolvido. Do ponto de vista prático, sim, mas do ponto de vista tributário aqui do Brasil, várias questões vão surgir. Mas é uma ferramenta que eu diria que ela, para uma família, um núcleo familiar bem estruturado, onde você tem um casal com filhos, não tem filhos fora não tem filhos em outro relacionamento, não tem ex-mulher, você não tem outros herdeiros, é uma estrutura que tende a funcionar muito bem, mas tem que ser bem avaliada. E em terceiro, a gente vai ter o trust. Que o trust, de forma geral, a gente pode dizer que ele é um contrato que se sobrepõe aos ativos detidos no exterior. Então, você vai ter uma empresa offshore e vai ter um contrato que vai reger como que essa empresa vai ser administrada, tanto na sua presença quanto na sua ausência, porque a gente pode ter a figura do trust revogável, irrevogável, mas você tem ali alguns detalhes operacionais que alteram bastante. Você tem a Receita Federal aqui do Brasil com os posicionamentos já recentes, falando que distribuições advindas de trust vão ser tratadas como rendimento. Então, você resolve, por um lado, uma questão sucessória, mas, por outro lado, ganha uma bela tributação sobre recursos que, eventualmente, poderiam ter sido tributados a 4% e vão recair numa tributação de 27,5%. Você vai tendo uma série de impactos tributários que vão pesar nessa decisão. Mesmo assim, o trust acaba sendo muito recomendável para algumas situações onde você, com um testamento ou com uma joint tenancy, não consegue resolver alguns detalhes, porque eu brinco com o trust, você consegue fazer aquilo que é o sonho de grande parte das pessoas que buscam planejamento sucessório, continuar controlando tudo do além. No trust você consegue fazer isso de alguma forma, né? Tem custos, os valores hoje são muito mais baixos, mas uma estrutura de trust clássica, irrevogável, com um trustee profissional, é algo que custa dinheiro. Você precisa ter um patrimônio relevante para fazer isso. Eu diria que, assim, tem um outro slide com alguns detalhes adicionais do trust. Deixa eu só dar uma olhada para ver se tem alguma questão. Aqui a gente só tem o desenho, mas basicamente o trust ele vai funcionar, como eu disse, ele se sobrepõe à empresa, né? Aqui é a PIC ou fund, e você vai ter o trustee e o settlor. O settlor é a pessoa que é a proprietária dos recursos que estão sendo transferidos à gestão do trust. Ela vai indicar ali como ela quer que seja gerido, quem são os beneficiários e todas as regras que ela vai querer que sejam aplicadas. O importante com a offshore também, para ser lembrado, é a aplicação das regras sucessórias aqui no Brasil se limita ao Brasil. Então, você não consegue, num tribunal estrangeiro, forçar a aplicação de regras brasileiras. Essas jurisdições, elas são utilizadas para a estruturação de operações internacionais justamente porque você tem um sistema jurídico que oferece segurança para as pessoas que operam ali. Por outro lado, você tem aqui no Brasil decisões que vão fazer compensações patrimoniais. Então, você vai encontrar ação de inventário onde foi deixado para um determinado herdeiro todo o montante no exterior e o outro herdeiro consegue buscar com o patrimônio aqui do Brasil uma compensação desses valores. Então, você tem ali um potencial de conflito se você não respeitar as regras de parte de legítima, a parte de disponível para fazer uma estruturação sucessória utilizando uma empresa no exterior. Eu diria que assim, em resumo, as estruturas internacionais são essas. A gente tem muito mais questões, mas eu acho que aí a gente pode tratar via perguntas aqui e também com bate-papo que o Roca e o Depassé vão complementar. Obrigado. Obrigado, Arandas, obrigado, Roca. Eu acho que ficou claro para quem está ouvindo a gente que a principal questão que é a transparência, né? Que hoje, esse planejamento sucessório, essa estruturação de trusts lá fora, offshores e etc., hoje é uma situação normal para as famílias no Brasil, para os empresários e empresárias no Brasil que montam as suas estruturas lá fora. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que as pessoas, né, antes, né, pelo menos os clientes que eu atendo, que vocês atendem, certamente fazem isso, qual é o custo para montar uma estrutura lá fora? Porque, de repente, aqui, as empresas têm um patrimônio, as pessoas físicas, né, têm patrimônios altos, têm
os herdeiros querem fazer toda essa estrutura, mas aí fala, poxa, eu vou colocar uma estrutura lá fora, vou ter que contratar, como você bem colocou, Arandas, um advogado, um contador, um paralegal, vou ter que montar. Qual é o custo disso, em linhas gerais? Claro que depende de cada estrutura, mas para que as pessoas que estejam ouvindo a gente tenham uma ideia. Uma estrutura padrão em Bahamas, BVI, hoje ela vai custar em torno de $4 mil para montar. Então, a abertura da empresa e as taxas administrativas de primeiro ano em torno de $4 mil, e a manutenção anual dela vai girar em torno de $2.500, $2.800. Se você comparar, eu já fiz essa conta, é parecido, tirando o custo de abertura dela, o custo de manutenção é muito parecido com o custo de manutenção de uma holding patrimonial aqui no Brasil, que é o gasto com o contador, com as obrigações acessórias, vai ser próximo disso, uma estrutura simples. E a mão de obra que você precisa ter, basicamente, é uma pessoa lá, não é isso? É um escritório de advocacia que te represente, um contador que te represente, alguém do país de origem dessa estrutura offshore. Exato. Você tem uma série, por exemplo, pegar assim, a empresa que eu trabalho hoje tem um escritório em Bahamas. Então, para as empresas em Bahamas, a própria empresa é o representante. O Itaú, se eu não me engano, também ainda tem uma estrutura em que ele atua como representante. Então, ele vai ser um representante legal, assim como o investidor estrangeiro aqui no Brasil precisa de um representante, offshore vai ter um representante local, paga uma taxa por isso. E nessa taxa de 2.500, geralmente você já vai ter incluído o custo do representante, da contabilidade da empresa. E a contabilidade dessas empresas, basicamente, se você tem uma conta no Private Banking, ele já traz ali um resumo. Ele vai falar ativos no começo, no fim, dividendos, despesas, vai refletir isso. É claro que o contador consegue fazer uma classificação para mostrar, do ponto de vista gerencial para essa pessoa, o quanto aquilo está rentabilizando. Ele vai ter uma função, uma contabilidade gerencial ali naquele relatório. E você também vai ter, para fins tributários no Brasil, uma contabilidade que vai servir para você administrar distribuição de lucro, redução de capital, mas é um custo muito parecido com o custo do Brasil, em torno de $250 mês, aí, se você parar para pensar, incluindo tudo. Óbvio que a pessoa aqui no Brasil ainda precisa, quando você sofistica o teu portfólio, você vai precisar provavelmente ter algum assessor, um contador, ou um advogado ajudando você na preparação das suas obrigações acessórias, sua declaração de imposto de renda, a declaração para o Banco Central, que tem que ser feita anualmente. Então, toda vez que você sofistica, você precisa ter ali um pouco, você aumenta a sua despesa. Em geral, assim, eu preciso ainda fazer essa conta porque eu ainda não fiz essa conta no lápis. Mas o que você, quando conversa com as pessoas do mercado, que entendem mais do financeiro, que não é minha praia, é que você tendo um investimento para colocar em bancos na casa de $300 a $400 mil, a estrutura já se viabiliza. Menos que isso, você não tem tanta eficiência. Você difere o imposto, mas tem gasto de estruturação, de manutenção, que acaba não compensando. Então, isso seria mais ou menos um valor mínimo para você montar essa estrutura lá fora, em termos de patrimônio, né? Para fazer valer a pena, né? Até para fazer um comentário aí também, corroborando com que eu acho que são dois pontos aí que o Arandas trouxe, que eu acho que é interessante até na questão do custo. O primeiro deles, assim, para quem vai ter o primeiro contato com essa questão, assim, quando a gente mostra, quando o Arandas mostrou toda essa estruturação, e dá para notar com a apresentação, primeiro que um planejamento patrimonial, ele não é muito de prateleira, vamos dizer assim. Então, o que eu vejo hoje aqui da tendência, como ele colocou, você tem o que é importante, eu acho, da questão da assessoria nessa tomada de decisão desse planejamento, é justamente até para tentar minimizar um pouco o custo, né? Então, às vezes, numa estrutura familiar, como ele mesmo colocou, em que não tem filhos em outro relacionamento, o objetivo é você ter diversificação de investimento, etc., etc., você pode seguir um caminho simplesmente abrir a estrutura offshore lá fora, manter uma conta para investimento, faz o trânsito do recurso lá pelo Banco Central, tem o controle de contrato de câmbio, vai estar no seu IR, vai estar no seu Bacen. Isso eu acho uma coisa importante. E muitas vezes aí o que vai, na verdade, definir esse custo é essa sofisticação a depender da estrutura e eu diria até oportunidade de risco. Não, olha, eu sou um gestor de uma companhia que tem uma atividade que ela gera ali passivos que pode trazer um pouco mais de desconforto, então eu quero essa estrutura ou
estou no segundo casamento, quer dizer, eu acho que o mais interessante para minimizar custo é ter um profissional que vai te dizer, olha, são essas tomadas que você precisa ter para ligar ali a depender da situação. E um outro ponto que é importante também, que eu vejo que também traz muita dúvida para as pessoas, é o seguinte: quando a gente vai colocando os nomes, como a Arandas colocou, então ele traz a figura do trust, ele traz a figura da cláusula joint tenancy. O que eu queria até dizer que, convivendo com tudo isso, hoje em dia, até pela transparência que se tem e com o tipo de documento que se produz, o que eu quero dizer é que é muito simples. Assim, eu diria que é simples tanto quanto no Brasil. Então, se eu obter hoje uma companhia, por exemplo, em British and Virgin Islands, lá em BVI, o próprio banco ele já consegue verificar se aquela companhia que foi constituída através daquela incorporadora, se ela de fato aquele documento é verdadeiro, não é verdadeiro, se funciona. Então, ele mesmo ali já verifica. Então, por quê? Porque tem também um pouco de um receio que se vê muito, principalmente para as pessoas que não têm tanto contato com o exterior, de falar, poxa vida, eu vou colocar o meu recurso num banco e vai estar embaixo de uma estrutura offshore, e se de repente o Arandas desaparece, né? O Eduardo não está mais aqui, o Roca, não sei. Então, eu acho que hoje o grande interessante, o que fez com que o custo diminuísse, é que, de certa forma, sendo a pessoa que opta em ter essa estrutura, ela não é refém de nenhum profissional, né? Quer dizer, não é igual hoje. Você tem uma companhia, uma empresa aqui no Brasil, você está lá registrada na JuSesp ou num cartório, você tem o seu contador, você tem o seu advogado. Você quer trocar o contador, você quer trocar o advogado, você quer trocar... simplesmente é uma decisão uma escolha ali, né? E isso veio mudando muito, porque no passado, como se tinha uma parte disso era não declarada, a pessoa ali não tinha contato muito bem, aí ele não sabia se era o banker, o officer, ele não sabia a função de cada uma das pessoas dentro dessas estruturas. E hoje é muito simples, é transparente. Então, eu diria que o primeiro passo é o planejamento para minimizar custo, para saber efetivamente qual o nível de sofisticação, ter o contador ali, a incorporadora, a plataforma, como a Anderson falou, aí bem definida, e aí é uma questão de, anualmente, como qualquer outra empresa, prestar ali as informações para a Receita ou para o Banco Central. Então, eu acho que isso minimizou muito o custo e dá uma sensação muito mais de segurança. Hoje você tem um acesso da sua conta no offshore pelo um aplicativo no celular. E você faz uma transferência, você faz o pagamento, você faz as suas opções ali, você não tem necessidade de nenhuma grande sofisticação para isso. Tem uma pergunta aqui do Carlos Alberto Cordeiro, que ele fala o seguinte: vale a pena transferir bens imóveis da empresa aqui no Brasil para uma empresa offshore? Se sim, pode ser feita a transferência pelos valores contábeis de custo que constam do balanço da empresa? Bom, essa pergunta envolve o nacional e o internacional. Eu vou começar e vou deixar o Roca concluir. A princípio, a questão é, vale a pena? Depende do que a pessoa planeja. Eu diria que se a pessoa tem o interesse de organizar o patrimônio dela de forma a ter tudo dentro de uma offshore, por uma questão de usar a offshore de plataforma para o planejamento sucessório, talvez faça todo sentido. Em geral, isso vai tirar alguns custos, porque a partir do momento que a empresa offshore atua no Brasil, ela vai precisar ter um registro no Brasil, cumprir todas as obrigações que uma empresa brasileira cumpre. Então, do ponto de vista prático, não tem muita diferença entre essa offshore e a empresa brasileira. É óbvio que ela vai te oferecer uma camada a mais de proteção, porque ela gera uma camada a mais de burocracia jurídica se alguém quiser questionar alguma coisa. Mas, do ponto de vista prático, eu diria que não é muito comum e a não ser em casos muito específicos, quando a pessoa vai fazer uma saída do Brasil e ela quer organizar todo o patrimônio dela dentro de uma offshore, eu diria que são poucos os casos em que isso seria recomendável. A questão da tributação dessa operação, se o Eduardo quiser complementar, fica à vontade. Eu corroboro aí, acho que esse ponto, que eu diria também, e aí também não é se esquivando até da pergunta, e eu acho que foi importante essa questão, qual que é a motivação que se vai buscar, né? Porque, assim, hoje você utilizar uma estrutura offshore, por exemplo, para um planejamento tributário, então, por exemplo, você vai fazer a integralização pelo valor contábil e pensa em fazer uma cisão, por exemplo, em algum formato nesse sentido, eu acho que talvez acaba tendo uma exposição ao risco muito grande, né? Então,
eu não diria que valia tanto a pena, por quê? Porque a Receita vai interpretar isso como o bem estando no Brasil, de certa forma, uma cisão ou um recebimento via a companhia no exterior, talvez você tenha algum problema tributário. Agora, eu vejo muito o que se faz ali dentro de uma estrutura que se tem a offshore ali como uma das sócias, por exemplo, da empresa de administração de bens no Brasil. E ali você tem uma discussão ali tributária, então você tem imóveis, por exemplo, que o objetivo dos imóveis ali é comprar e revender, ou é para sucessão, ou você tem remuneração, você tem ganho ali de aluguéis, por exemplo, e aí isso vai depender muito de qual o objetivo, ou qual esse grupo de imóveis, qual o objetivo de ele estar ali para que se tome uma decisão. Mas o que eu vejo muito é integralização numa companhia no Brasil, tendo como participação societária offshore, e aí fazendo um fluxo de recursos, né, de distribuição de dividendo com tributação um pouco mais alta, mas também com captação no exterior para reinvestimento aqui, né, ou até mesmo muitas vezes utilizando a figura de mútuo, né, de fazer um empréstimo da companhia no exterior para a companhia brasileira, e aí isso foi uma oportunidade que teve muito grande. Então, você teve recurso barato lá fora, a companhia offshore, ela capta lá fora, investe aqui na controlada brasileira, através de um contrato de mútuo, e ela vai aumentar o volume de imóveis. Então, mas pela sua pergunta entre valor contábil e custo de aquisição, me pareceu ali que o objetivo é a questão do ganho de capital em algum momento. E eu acho que o nível de exposição acaba sendo alto pelas declarações que vão ser prestadas, basicamente. Quando a gente... O complemento da pergunta aqui do Carlos Alberto é com relação a a decisão do parágrafo único que concluiu essa semana do STF. Eu diria assim, eu diria que até de modo muito ilustrativo, e eu brinco, porque como eu lido basicamente com cliente pessoa física, e o cliente pessoa física é um cliente que ele é muito... geralmente ele é uma pessoa muito boa naquilo que ela faz, mas do ponto de vista tributário ele não é técnico. Então é diferente de conversar com um advogado, com um diretor de uma empresa. Então a gente tem que buscar sempre ilustrar as coisas de forma muito mais didáticas. Para mim, toda estrutura que guarde qualquer semelhança com o nosso famoso Casa e Separa, que era aquela estrutura onde a gente capitalizava, um sócio entrava com dinheiro hoje e saía com um imóvel amanhã, ou com uma participação societária amanhã, essas estruturas todas a gente já viu que, do ponto de vista da Receita Federal, elas não são aceitas, e no Judiciário a gente também não tem uma boa perspectiva, porque elas são muito frágeis. Qual vai ser o futuro depois dessa decisão, eu não sei, mas eu diria que as estruturas de planejamento que buscam um pouco mais de economia, elas têm que ser pensadas de uma forma mais conservadora, porque a tendência, com essa transparência que a gente tem hoje, a tendência é que grandes operações, todas elas sejam fiscalizadas, porque a informação está lá. É uma frase do o Eduardo conhece, que era trabalhou na Price com a gente, hoje trabalha na Serpro. A Receita Federal, ela hoje ela captura muita informação, é muita palha no palheiro. Mas a partir do momento em que ela vira a lupa para uma determinada empresa, para um CPF ou um CNPJ, tudo está na mão dela. Então, estruturas que te oferecem uma grande economia, elas vão trazer um grande risco, tanto de fiscalização, e a perspectiva no judiciário hoje, eu diria, minha opinião particular, é de incerteza. Eu sou conservador, eu trabalho geralmente sugerindo estrutura para o cliente, então eu sempre sou muito conservador. Eu não recomendaria esse tipo de estrutura hoje. Desculpa, por favor. Não, eu só queria complementar esse ponto que o Hernandes falou, que eu acho que é interessante, e eu acho que talvez a apresentação, a ideia de mostrar essas estruturas, e eu corroboro também dessa forma, mais conservador nesse ponto, e a gente pegou no passado alguns questionamentos, sobretudo nesse processo de ágil, que você tinha empresa veículo internacional para fazer uma aquisição, muitas vezes no Brasil, e ali o objetivo era até dar proteção para o investidor, não era nem a questão do aproveitamento, muitas vezes a questão tributária, mas o que eu vejo hoje e eu acho que essa estrutura que a gente está trazendo aqui é para uma questão que eu trouxe no começo, de proteção patrimonial e de questão sucessória. Quer dizer, você pegar aquela parte daquele patrimônio, aproveitar dessas oportunidades, mas afastar um pouco do direcionamento. Qualquer sofisticação, que eu diria, você perde um pouco o propósito daquilo, que a gente entra num conceito da Receita hoje muito abrangente, que tinha o Casa e Separa,
de você construir aquela offshore com um objetivo ali único de planejamento tributário e de forma muito rápida, vamos dizer assim, como hoje tudo é declarado e vai ficar na pessoa física, o efeito, a evolução patrimonial, muitas vezes, ela vai despertar essa fiscalização. E o que se tem até com solução de consulta é considerar aquela companhia offshore, que já é uma possibilidade, como alonga-manos ali da pessoa física e fazer a tributação pela pessoa física. Então, uma forma de evitar isso é justamente demonstrar o real objetivo dela existir, que é uma questão sucessória, organização de bens, a questão do trust, a questão dos herdeiros e uma série de outros fatores. Eu acho que o tempo também convalida, né, Ana? O tempo, eu acho que isso também vai trazendo um reconhecimento dos atos e fatos que vão se sobrepondo. Né? Se criar para fazer toda a estrutura, certamente vai ter um problema com a fiscalização. E é o ponto principal, essas estruturas de flip, onde os sócios brasileiros, eles criam uma offshore e integralizam as ações que eles têm de uma empresa brasileira. E, a partir desse momento, eles começam a receber novos sócios nessa offshore. Eventualmente, eles vão vender. Tem um planejamento tributário. Eles vão, provavelmente, fazer uma venda de um ativo brasileiro por meio de uma empresa no exterior. A questão é, isso é um planejamento tributário agressivo? Eu diria que aí a gente começa com elementos subjetivos, né? Mas eu diria que, a princípio, não. Porque você está criando aquela estrutura para buscar investidores. A tua saída vai ser um evento futuro, porque geralmente esse investidor ele não está comprando a tua empresa, ele está comprando você. Você é sócio, você é a cabeça por trás daquele negócio. Então, vai tirar uma licença tributária, tem essa possibilidade, mas você tem ali outros argumentos. A história de que você tem um roteiro, que não é um roteiro de buscar apenas a economia tributária por meio de uma estrutura mais complexa do que aquela que seria usada para a venda convencional. Você tem ali um motivo para ter aquela estrutura, e então você tem um pouco mais de robustez na defesa. Mas eu acho muito interessante o tema de offshore, porque ele vai pegar todas as discussões que a gente já teve aqui no Brasil, a gente só sobe um nível, né? Leva para o exterior. Mas eu diria que os argumentos e as conclusões, elas tendem a ser muito parecidas. Tem uma pergunta aqui também do Eduardo Carvalho. Ele pergunta assim: tem uma empresa BVI e apuramos o IRPJ pelo método da equivalência patrimonial. Para ficar o retorno no lucro, teria retenção de IRPJ na fonte? Sim. Aqui a pergunta dele é porque quando a gente fala do diferimento, o diferimento é quando a pessoa física brasileira tem a empresa no exterior, porque ela não tem a obrigatoriedade de reconhecer na pessoa física os lucros que são apurados lá, só no momento do caixa, da distribuição de lucro. Na pessoa jurídica, por outro lado, você tem o método da equivalência patrimonial, em que você vai periodicamente trazendo para a sua contabilidade da investidora no Brasil o reflexo da movimentação do patrimônio líquido da sua empresa no exterior. E isso vai ser capturado para fins de tributação de lucros no exterior, para as regras de CFC brasileiras. Então, para fins de uma PJ que tem uma PJ no exterior, essa regra de diferimento ela não se aplica. Né? A gente tem meio que o reconhecimento automático do lucro, a distribuição FII está ali no final do ano, depois de idas e vindas, a 12973 consolidou uma regra que no final vai capturar a equivalência patrimonial. Né? Exato. Então, e ainda você tem que até ver a questão do regime tributário da PJ. Eu vi a pergunta aqui, tem um tratamento na equivalência, e até a complemento da pergunta era que ele não sabia, ele tinha por caixa e competência, né? Veja, tudo o que a gente tratou aqui é na figura da pessoa física. Acho que da pessoa jurídica tem até influência do qual regime tributário que está no Brasil, se lucro real, lucro presumido, que ainda você tem ainda o efeito caixa ali na equivalência patrimonial e na atualização do patrimônio e até da variação, né, cambial. Então, eu diria até para quem fez esse questionamento, é outra estrutura, é outra condição daquilo que a gente trouxe até agora por aqui. Já complementando uma das perguntas que foram feitas, se abrir uma offshore chama a atenção da Receita, hoje você tem os mecanismos, né? Você tem as declarações junto ao Banco Central, você tem a declaração de R na Receita. Hoje hoje é muito mais transparente essa estrutura do que era no passado, quando de fato você abria uma estrutura dessa e a Receita e o Banco Central vão abrir um olho desse tamanho. Hoje já não, né? Porque você tem esses mecanismos de controle
e que aparecem aí que as empresas ou pessoas físicas têm que atender. Então, mas até em complemento, assim, o que eu vejo até que essa pergunta, acho que o Arandas também recebe, você também, né, Eduardo, assim, dos nossos clientes, que você colocou no começo, offshore, o nome, a companhia no exterior, ela passou por vários momentos na história, ela já foi denegrida, já foi premiada, já foi... Mas o que a gente enxerga, assim, até no caso da própria repatriação, se a gente olhar os casos de fiscalização e o fato de ter uma offshore ou não é um ativo como outro qualquer. Perguntam muito agora sobre Bitcoin, né, que abriu. Então, assim, se ter Bitcoin chama a atenção da Receita. Fato é que está até no manual do resultado da declaração de imposto de renda da pessoa física do ano passado, e lá tem alguns dados estatísticos, né? Na verdade, o chamar a atenção da Receita, o que vai para a malha, continua sendo os clássicos, né? Então, reembolsos, não pelo e a evolução patrimonial. Quer dizer, a gente pegou alguns casos aqui de contadores que evoluíam o patrimônio da companhia, das cotas daquela pessoa física no exterior, de forma, vamos dizer assim, aplicando tanto o câmbio quanto o investimento. Isso gerou, de certa forma, uma evolução patrimonial e tem que fazer o pagamento de ganho de capital e não tem ali. Então, o que eu vejo é que acaba chamando muito mais atenção se, de repente, comete algum erro ali na declaração e que, de fato, gera uma situação que deveria se pagar, do que o simples fato de ter uma rubrica ali de participação societária numa empresa no exterior. Vocês concordam, né, Eduardo e Arandas? Acho que esse chama muito mais, é uma questão de discrição e cuidado ali na declaração. Eu tenho um controle estatístico próprio, e eu brinco que o que mais dá problema no imposto de renda dos meus clientes, os que eu mais atendi, é pagamento de pensão em divórcio e despesa médica. Esse é o que dá problema. As outras questões, a partir do momento que elas são corrigidas, porque essas de despesa médica e pagamento de pensão, às vezes você tem pedidos de apresentação de acordo homologado, apresentação de recibo. Então, são questões que a fiscalização gosta de pedir documento. Agora, essas outras transações eu nunca tive. Eu nunca tive nenhum pedido de informações até hoje. Nunca tive uma notificação. Já em 7 anos trabalhando, talvez eu tenha sorte. Trabalho os contadores que trabalham com meus clientes, fazem tudo redondinho. Mas eu tive bastante sorte. Eu diria que questões mais simples costumam dar mais problema. Tem uma pergunta nova aqui, pensando em do Rodrigo Martins. Pensando em uma possibilidade futura de tributação das companhias internacionais pela Receita, vocês acreditam que as estruturas de fundos privados terão tratamento diferente, como foram as discussões à época da MP 627? Eu diria que está tudo no mesmo bojo, né? São estruturas de mercado private que permitem o diferimento da tributação. A Receita ela trouxe essa discussão e não conseguiu fazer, ao ponto de vista dela, prevalecer. E, do ponto de vista político, eu não sei qual é a probabilidade disso passar. Do ponto de vista técnico, a Receita, toda oportunidade de rediscutir essas ferramentas, ela coloca esse tema na mesa. Eu acredito que seja uma questão de tempo a gente não ter mais essa eficiência tributária do diferimento nessas estruturas. Mas aí eu com minha bola de cristal. Eu também eu concordo, mas até eu vejo que a movimentação do setor privado, e hoje a gente já enfrenta um pouco de problema disso, a gente viu até essa tentativa de dolarizar, de deixar a possibilidade de ter conta em dólar, muito exportador deixando recurso lá no exterior, estou dizendo ali até não envolvido aí na questão do private bank. Mas o que você já vê de movimento no private bank em países que, de certa forma, começaram a tributar e até interpretar de forma equivocada a participação societária, que vão se criando novas ferramentas. Então, e o setor privado, né, os bancos, as oportunidades que são criadas são muito mais velozes, muitas vezes, do que a percepção ali da Receita. Então, eu acho que é um assunto que, e hoje com transparência, que deve ser tratado com todos os players, né, com os bancos, com os beneficiários, e para que se possa chegar num denominador. Não precisa ser nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A gente poderia achar uma tributação que fosse equivalente, que mantivesse essa proteção patrimonial. Acho que vai ser o caminho.
É um dos pontos que a gente tem discutido bastante aqui no escritório, quando surgem as questões de tributação, são as alíquotas, né, Roca, que você até comentou, né, que tem os projetos de lei hoje, então que toda vez que a gente tem que fechar um planejamento sucessório, quando a gente começa a discutir isso com os clientes, surgem essas questões, mas e o projeto de lei que vão aumentar as alíquotas, vão ser tributados os dividendos? Como fica isso? Eu queria entender um pouquinho da percepção de vocês em relação a isso, porque isso é uma questão que, para vocês também, deve ser recorrente da preocupação dos clientes que fazem isso, tanto pessoas físicas como jurídicas. Eu vou começar aqui, Aranda. Na verdade, assim, o que eu vejo, assim, só para fazer até um overview do que eu vou opinar ali pelo acompanhamento dessas questões de reforma tributária, né? Nós três aqui que militamos na área, a gente veio acompanhando e talvez a reforma que foi fatiada em capítulos ou em fases, etc., a melhor delas era aquela que trataria dos tributos sobre o consumo e a unificação do ICMS e ISS dentro de uma regra, um pacto federativo. Acho que esse é o que seria o melhor formato, né? Eu acho que a última etapa, que foi essa da questão da distribuição de dividendos, eu acho que é uma tendência, né? Tem uma equiparação, só que aí você bate de frente com a questão do encontro da questão das despesas, né? No Brasil você tem a questão da despesa, nem toda despesa é despesas, tem a questão da dedutibilidade, não dedutibilidade, acho que talvez seja esse o grande volume de fiscalizações em pessoa jurídica, dedutibilidade, aproveitamento de créditos COFINS, essa questão toda. Então, tem um grande contencioso por trás disso. E eu acho que o Brasil, por uma questão política, ele sempre acaba indo aonde é mais fácil, seja no aspecto populista da palavra mesmo, né? Quer dizer, que atinge menos e que acaba tendo uma fatia grande de arrecadação, como foi o caso da própria repatriação, depois houve até um corpo político de proteção daquilo que foi para quem fez a repatriação. Então, eu acho que é uma tendência de sair pequenas, antes de sair a reforma, a gente tem alterações nessas alíquotas e para poder chegar. Então, quer dizer, uma da forma de contrapartida era aumente o TCMD de forma incisiva em contrapartida a um pacto federativo na questão do ICM. Então, quer dizer, eu acho que acaba vindo fatiado. Então, eu acho que é uma tendência de tributação da distribuição de dividendos, mas até passar por essa discussão, eu acho que nessa questão sucessória, patrimonial, offshore, eu acho que vem antes do que a reforma como um todo. Não, concordo, mas é exatamente isso. Tributa-se o que pode ser tributado. Os grandes volumes, os maiores contribuintes e as grandes operações. É uma questão de praticabilidade, você não consegue impor umas regras tão detalhadas para um grande volume de pessoas, mas as grandes empresas são os maiores contribuintes. E as grandes pessoas físicas, a tendência é que elas se tornem os maiores contribuintes também. Um aumento do ITCMD e aí com essa pressão de cobrança sobre dividendos. Eu acho que é uma tendência. O estado de São Paulo ainda está para trás dos outros, né? A gente ainda está com a alíquota de 4%, todo mundo já aumentou. São Paulo, todo mundo não, mas Rio de Janeiro já aumentou, Rio Grande do Sul já aumentou, os grandes estados, do ponto de vista econômico, já aumentaram e São Paulo ainda segurou isso. Até quando? Eu não sei, depende do próximo governo, eventualmente, mas eu acho que a tendência é ter um equilíbrio para você conseguir capturar essa fatia dos contribuintes em todos os tributos. No IRPJ, hoje são os grandes contribuintes de lucro real, e para o ITCMD e para, eventualmente, esse imposto sobre dividendos, buscar esses contribuintes pessoas físicas, que são os donos das empresas, os donos das holdings que organizam participações em empresas, buscar essa fatia do contribuinte, que é onde você consegue ter um argumento político para ganhar também ali uma base de sustentação para aprovar esse tipo de medida, né? Você acaba tendo uma pressão muito grande. Esse movimento todo de grandes bilionários doando dinheiro pelo mundo, alguns brasileiros também aderindo a isso, pedindo mais tributos sobre fortunas, eu diria que talvez é uma questão de ter uma fagulha para a questão acontecer, mas ainda está tudo muito incerto, né? Bom, gente, acho que a gente passou pelas perguntas aqui todas que foram feitas pelo público que está assistindo a gente. Eu queria já deixar para vocês aí as considerações finais de cada um, mas antes de mais nada, agradecer imensamente a presença de vocês. Eu acho que foi super legal as informações, as explicações. Acho que ficou claro para as pessoas, aquelas que nunca viram planejamento sucessório, que não têm muito conhecimento de estruturas offshore,
tributação, mesmo entenderem como funciona, ou seja, que hoje é algo plausível, hoje é algo transparente, que as empresas têm feito cada vez mais, inclusive o Roca trouxe aí na apresentação dele no último biênio, né, a quantidade de empresas que têm feito isso. Então, eu queria agradecer de fato e muito a vocês dois pela apresentação, pela participação de vocês, e passo a palavra aqui, aproveitando, Aranda, que você começou também, as suas considerações finais. Bom, é um tema que eu gosto, né? Então, se deixasse, eu ficaria falando aqui o dia inteiro. Então, eu consigo... É um tema de interesse, é até meio esquisito falar que alguém tem interesse por um tema tão chato, né? Mas é o meu tema de interesse. Eu falo isso, eu sempre trabalhei com tributação desde o primeiro ano de faculdade, eu entrei como trainee numa empresa de auditoria, mas eu só fui encontrar paixão no direito tributário quando eu comecei a trabalhar com pessoa física, porque eu não tinha prazer em ajudando empresas, eu prefiro ajudar as pessoas. E eu acho que no planejamento sucessório você consegue, usando o tributário, você tem uma ferramenta de negociação muito boa para fazer as pessoas chegarem num ponto de intersecção dos seus interesses. Disputas familiares, brigas de sucessão, ou num planejamento quando você faz de forma prévia, né, a qualquer problema. E as estruturas no exterior, elas te possibilitam ferramentas adicionais, complementares às que você tem no Brasil, vão te dar mais espaço para criatividade e para acomodar os interesses, que é o grande ponto aqui, né? A gente sempre tem que pensar nessas estruturas não partindo da economia tributária, mas partindo do interesse da família. E aí depois você monta a estrutura e aí vai mostrar o preço, o custo. E as pessoas, às vezes, elas são tocadas por esse custo. A gente já teve experiência juntos com o Eduardo, o Depassier, ele olhar para a gente chegar no final de um projeto e o próprio cliente olhar e falar, não, eu quero mais caro, porque era aquilo que atendia os anseios da família. Então, o tributarista sempre vai ter o viés da economia tributária, mas eu tento me despir um pouco disso, assim, é um processo contínuo. Eu queria agradecer a vocês todos aí pela participação, as perguntas, ao Depassier pelo convite, o Egídio e a Luciana pelo suporte e o Roca aí pelo debate, pela conversa. Foi muito produtivo. Obrigado. Bom, deixo a você aí as suas considerações finais. Legal. Bom, primeiro, também já agradecer a vocês, foi uma aula aí, o Arandas, o Eduardo, a gente sempre está trocando essas informações e até em complemento até o que ele colocou, e é interessante fazer esse bate-papo sobre o tema. São dois pontos que é importante as pessoas terem em mente. O primeiro é a questão que esse planejamento ele é individualizado. Eu acho que é importante você ter ali um profissional que possa, pelo menos, te dar diretriz até para saber o nível de sofisticação que você precisa, aquilo que você vai ter no conhecimento, porque isso não impede que você vá sofisticando, como a Arandas falou, ao longo desse processo. E eu também, da mesma forma, sempre militei na área tributária, e o que mais me chamou a atenção para essas questões desse planejamento é o arrependimento eficaz. Então, quando eu via os clientes, as pessoas físicas, os acionistas, os executivos, que pensaram em fazer e deixaram para depois, e depois, quando vão nos procurar, às vezes por uma questão, um litígio, por uma mediação, alguma coisa, seja ela judicial, falar, poxa, eu deveria ter feito. E isso, pelo menos nos últimos, que a gente vem trabalhando aqui, nos últimos 10, 15 anos, isso foi por vários fatores, seja por a questão do aumento do dólar, seja por a questão de oportunidade de liquidez no mercado exterior, seja por evento morte ali de um familiar. Então, assim, todas as pessoas que optaram em ter essas estruturas, elas nunca se arrependeram de mantê-las ou de tê-las. Agora, aquelas que pensaram e deixaram de fazer, não é comum a gente. Então, isso me faz cada vez mais apaixonado pelo tema, que é um formato que acaba dando conforto para as pessoas e abrindo um mundo ali de oportunidades que é interessante de acompanhar. Então, eu acho que eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Acho que esse tema também é inesgotável, que ele vai trazendo, e espero revê-los aí em breve aí, no dia a dia. Um abraço para todos. Obrigado, gente. Então, chegamos ao final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a todos que participaram, e principalmente aos dois aqui.
E, bom, para quem não conhece a ANEFAC, vocês podem procurar a gente nas mídias digitais, no canal do YouTube. Tem muito conteúdo gratuito e atualizado para todo mundo, né? Bom, associando-se à ANEFAC, você consegue fazer parte de uma rede de executivos enorme de mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida para isso, podem entrar no e-mail associados@anefac.org.br. Hoje, a ANEFAC está focada na atualização profissional. Cursos.anefac.org.br tem mais de 400 horas de programa de educação continuada. E existem diversas certificações, e como certificação ANEFAC Controller, também você pode encontrar no anefac.org. Deixo um convite para todos aqui, porque vai estar se aproximando o Congresso ANEFAC, que vai ser realizado em maio. Então, se vocês tiverem interesse, vai ser muito legal. Acesse o site, saiba mais. É isso, gente. Queria agradecer imensamente a todos vocês mais uma vez e nos colocar aqui à disposição de todos, caso vocês queiram continuar esse debate em outro dia ou nos contatar. A ANEFAC tem nossos e-mails, deixo à disposição de vocês para essa finalidade, gente. Muito obrigado.